só para quem está aqui, talvez não tenha uma dimensão de como foi feito esse monitoramento, o que está acontecendo é que, depois de 2 anos, algumas manchas estão retornando para a costa do Nordeste do Brasil, né? Do Nordeste, principalmente, e a Bahia, né? Na região costeira da Bahia, foram registradas algumas manchas de óleo nesses últimos dias. Olha, Denilson, a gente utilizou o que tinha de melhor na época, né? Isso em 2019, depois que as autoridades basicamente falavam que as imagens de satélites não podiam ser utilizadas, a gente utilizou rapidamente, né, só para contextualizar, o Sentinel-1 a gente adotou para tentar buscar responder a primeira pergunta do LAPS, que era se as imagens de satélites poderiam, naquela época, né, ou podem ser utilizadas para o mapeamento de derramamento de óleo. Obviamente que a gente precisava mostrar isso, né, ter essa certeza, validar isso, e utilizando o Sentinel, utilizando a polarização vertical, e mostramos que encontramos 2 manchas suspeitas e descartamos algumas análises com o que as autoridades tinham colocado para a mídia, principalmente na questão dos navios suspeitos, né, e a gente sempre deixou no ar que poderia haver várias origens desse derramamento, não só por navio, mas outras origens. E aí a gente comprovou isso, participou de oitivas no Senado, colocou à disposição, fez um relatório técnico sobre esses dados que foram analisados pelo LAPS. Esses dados nossos foram recebidos através do sistema EUMEDCAST, ou seja, através do sistema da missão Copérnicos, né? Ou seja, o LAPS, através do sistema EUMEDCAST, também recebe esses dados da Copérnicos, e foram eles que nos nortearam para tentar buscar quais eram as origens desse derramamento do óleo. A gente sempre trabalha com origens, a gente nunca acha que, até as nossas, a gente não conseguiu definir qual a origem ou qual a principal origem, mas a gente, a partir desses dados de satélite de vigilância, né, dados de vigilância de navios obtidos por uma empresa privada fora do país, que passava a localização dos navios, a gente descartou algumas hipóteses que algumas autoridades no Brasil responsáveis pela resposta, né, ou seja, para encontrar os culpados. Então, a gente auxiliou muito isso, inclusive a Polícia Federal. E aí, mais o ano passado, no final do ano passado, a gente retomou no oeste da África, né, para ver se a gente encontrava a suspeita outras origens do derramamento de óleo. E a gente viu no Golfo da Guiné uma região de muita alta exploração, com vários problemas de derramamento por perfuração de petróleo, empresas estrangeiras envolvidas nesse processo. E aí a gente viu que ali também havia uma possibilidade desse óleo derramado estar chegando nas praias, nas regiões costeiras da região nordeste do Brasil e parte da região sudeste do país. A gente chegou a isso não no achômetro, mas através de imagens, várias imagens, há certas limitações no Sentinel-1 em termos de frequência e localização de cobertura dessas imagens, às vezes tem que esperar 7 dias para voltar para o mesmo ponto, há pontos cegos que não tem cobertura do radar ativo, né, que é o Sentinel. A gente pode colocar esse tópico por letras para a gente apresentar na quinta-feira. E, enfim, o último relatório a gente mandou para a Polícia Federal e para o Senado, que era esse derramamento na região do Golfo da Guiné. E a pergunta sua agora, objetivamente, as correntes oceânicas e parte a gente teve a semana passada, né, o ciclone subtropical, ele agitou muito as correntes marítimas ali nessa região. Os ventos se intensificaram e a gente, no nosso relatório, a gente destacava que esses fatores também marítimos, né, e de atmosféricos, como ciclones extratropical e subtropical, que se deslocou, né, saiu do extratropical, ali próximo da costa do extremo sul do Brasil, e avançou para Santa Catarina, subindo um pouco na forma de um ciclone subtropical. Então, na semana passada, a gente teve muita agitação, e isso pode ter movimentado um pouco essas correntes, e nessa época do ano a gente tem essas correntes também se deslocando ali na região do Golfo
da Guiné, em toda a parte da bacia do Atlântico Sul, e pode, depois do processo de decantação desse óleo bruto, depois de 2 anos, ele pode estar sofrendo algum processo de interperização, e com essas correntes, com essa agitação, ele vai chegar a parte dessa, o que aconteceu. Isso pode ficar um pouquinho mais frequente em determinadas épocas, mas eu acredito que ainda nos próximos meses a gente vai ter esses resquícios desse óleo chegando em função desses fatores marítimos e atmosféricos, né, ou seja, ciclones que agitam, e as correntes de vento e as correntes marítimas, podendo trazer parte desse petróleo que a densidade dele vai sendo modificada com o tempo e podendo ser arrastada, como foi o caso. Mas é uma especulação, né? Isso aí é um modelo. Todo o nosso relatório foi em cima das imagens do Sentinel.